Lições Bíblicas, lição de número 3, 21 de janeiro de 2024. A natureza da igreja. Texto áureo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27. Você pode ler na sua classe, na sua casa, como devocional também. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma igreja verdadeira. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A palavra-chave dessa lição é natureza. A palavra natureza de physis, algo natural. Primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Vamos aprender o que é de fato fundamentada na palavra. Uma verdadeira igreja bíblica é fundamentada na palavra de Deus, firmada. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, palavra em grego logos, palavra viva, logos zoe, palavra da vida, palavra viva. No princípio era a palavra, em João, Evangelho Cata Ioannes, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no princípio era a palavra. Em hebraico, Bereshit, Hayah, Hadavar. Em princípio, no princípio era a palavra. Em grego, En Arche Hologos. Jesus é a palavra que se humanizou. Isso é, Deus feito homem. Paulo ratifica isso na sua carta da alegria, em Filipenses capítulo 2, versículo 4 em diante. O Cristo humanizado, isso é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus Cristo. Ele deve ser o centro. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Cristo é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Segundo a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A heterodoxia, que é o averso, que é o inverso da ortodoxia, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. A igreja verdadeira confessional, habitada pelo Espírito, a igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado, conforme o texto de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas, na sua teologia lucana, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Conforme o texto de Romanos capítulo 8, versículo 8, aquele que anda na carne de maneira alguma pode agradar a Deus. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza plena da salvação.
Romanos capítulo 8, versículo 16, conforme o contexto bíblico nos apresenta, o apóstolo Paulo, ele ratifica: agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 17. Se nós andarmos no Espírito, de maneira alguma cumpriremos a concupiscência da carne. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência da sua função missional. Sinopse de número 1. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Tópico de número 2. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Local e visível. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local, ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus está em Corinto, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Aqui nós temos a igreja local e visível, que cumpre um papel social. A igreja que não cumpre um papel social não é espiritual. Porque a igreja que é espiritual cumpre o papel social, que é amar o próximo. Particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades, significa dizer suas dificuldades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam uma dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Terceiro, universal e invisível. Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Isso aqui é muito importante que se diga. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, conforme escrito aos Hebreus capítulo 12, versículo 23, não se limitando somente à dimensão terrena carnal. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. A denominação é uma instituição levantada e terrena. A igreja é divina, a denominação é humana. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. Ela é atemporal, porque é nascida em Deus e é para Deus. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois ele eternamente. Amém. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18, quem falou foi um dono do céu. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão, de fato, pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã.
Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagoga de Satanás, conforme o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras. Sinopse do segundo tópico. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, significa unidade. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as facções, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo ratifica sobre a unidade na igreja. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar diversidade na unidade. Isso aqui é muito importante. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos em João capítulo 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Santo Espírito são pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas ou até mesmo pontos de vista diferentes. Mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Sinopse de número 3. A igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe com mais pessoas. Sem sombra de dúvidas, estamos crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revisando o conteúdo, pergunta, deixa aqui a sua resposta nos comentários. Qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula, querendo Deus.